Primeiro, sejam todos muito bem-vindos, queridos. Espero que vocês tenham passado um bom feriado. E também gostaria de dizer para vocês que hoje não teremos quarta série. O assunto aqui será Ana Sofia. O assunto aqui será a coletiva de imprensa da Ana Sofia. Eu vou tentar colocar aqui todas as minhas percepções e posso usar as minhas percepções, uma vez que o próprio delegado usou as dele. Então eu acho que assim, quando a gente não tem uma resposta concreta, a única coisa que sobra é a nossa percepção. E o que eu consegui enxergar ali me deixou bastante triste. Então, eu gostaria de dividir tudo isso com vocês e também gostaria de agradecer ao povo da Paraíba. Eu acabei sendo citada em um portal chamado Paraíba Debate, e eu fiquei muito agradecida. Foi justamente a parte 2 do vídeo. Achei assim muito legal, muito bacana mesmo. Então, um beijo para todos vocês e aí todo o meu agradecimento pela consideração. Desculpa, a minha intenção não é ofender ninguém, mas tem coisa que fica muito difícil. O intuito aqui, assim como o próprio delegado Aldroville Gris, ele diz que agora por ética, né, por humanidade e ética, eles vão continuar procurando Sofia. Não por obrigação, mas por ética, né, por ética e por humanidade. Não, você vai continuar procurando a Sofia porque ela é uma pessoa desaparecida. Por mais que eles queiram repetir incessantemente que ela não está viva. Por óbvio, é claro que nós vamos pensar que ela não está mais viva. É uma coisa um pouco óbvia. Mas uma vez que nós temos o seu Ivo, que procura o filho dele há quase 40 anos, ou mais de 40 anos, não, a Ana Sofia está desaparecida, ela é desaparecida. Tendo em vista que o seu Ivo, o pai, então, do escoteiro Marco Aurélio, ele nem procura o filho dele com vida, ele nem tem essa esperança, mas ainda assim o filho dele é desaparecido. Ninguém simplesmente foi lá e começou a fazer uma grande história sobre o que poderia ter acontecido com o escoteiro Marco Aurélio. Então, vamos sentar aqui, vamos tentar entender como as coisas aqui acabaram virando um populismo, mas virou um populismo. Eu tô até um pouco nervosa, peço desculpas para vocês, porque assim, são muitas coisas para serem ditas. Eu não quero, de forma alguma, deixar vocês... Eu não quero confundir vocês de forma alguma. São muitas coisas que passam pela cabeça. Então, o que eu fiz? Eu decidi pegar e fazer uma transcrição, tá? De cada palavra, cada sussurro que foi colocado, cada vez que uma pessoa não tinha resposta, jogava para o outro, fazia uma cara, fazia outra. Eu também coloquei as minhas percepções, eu também percebi isso. Quando alguém ali, um jornalista por trás, sussurrava alguma coisa que já ia perguntar e rapidamente alguém se antecipava na mesa da coletiva e acabava respondendo. Teve tudo isso, gente. É só vocês ir lá e assistir a coletiva completa. São 2 horas e vocês vão entender tudo o que eu tô falando. Então, vamos começar a partir da última coletiva de imprensa, porque afinal de contas tínhamos muitas esperanças. Tiago fugiu. Por óbvio, naquele momento, assim como a polícia mesmo disse, né, que naquele momento tudo não podia ser revelado muita coisa, porque ainda se tinha esperança de conseguir fazer uma isca para trazer o Tiago de volta. Pois bem, todo mundo usou a mesma tática. Eu, sinceramente, cansei de dizer, Tiago, apareça, vai ser melhor para você, porque, sinceramente, seria melhor para ele mesmo. Mas acontece que essa coletiva, a primeira coletiva de imprensa, ela só acontece quando o Tiago desaparece. Então, se existe alguém que trabalha aí como engenheiro de obra pronta, não somos nós. Não somos nós, não é vocês. Eu acho que quem trabalha com obra pronta é quem faz uma coletiva de imprensa depois que o principal suspeito foge sem ter sido preso depois de ter feito diversas coisas que poderiam ter colocado ele na cadeia. Eu acho que qualquer pessoa aqui sabe disso, e aí nós vamos esmiuçar coisinha por coisinha aqui que poderia ter colocado ele na cadeia, uma vez que o Dr. Diógenes falou coisas extremamente sérias, mas extremamente sérias, que poderia colocar ele na cadeia, mas já que isso não é elemento escrito, uma vez que foi apenas um bate-papo, não é mesmo? Foi dito informalmente. O que as pessoas fazem? O que normalmente a polícia faz? Usa-se aquilo que existe materialidade, existe um direito de você chegar e você prender essa pessoa. Em alguns momentos isso poderia ter sido feito, inclusive em flagrante. E agora a gente vai começar a falar sobre tudo isso ponto a ponto. E outra coisa também, cadê os urubus? Vocês lembram dos urubus que nós falamos lá na primeira coletiva de imprensa, que eu trouxe aqui, eu repliquei, falei aqui, tentei falar coisinha por coisinha da primeira coletiva de imprensa? Lembra que ele disse, bom, não tinham urubus para Sofia. O que ele quis dizer com isso? Vou explicar para vocês, porque hoje eu não tô com pressa.
Hoje eu não tô com pressa mesmo. O que que acontece? Quando ele falou sobre os urubus, é uma lógica muito simples, principalmente para quem mora, tá, em regiões de mata. Isso é uma coisa muito natural, tá? Eu conheço inclusive muitos locais aí que não é um lugar assim tão de mata, mas até em um sítio isso é possível de você perceber. Quando tem alguma coisa assim que não está viva, urubus aparecem. É uma coisa que acontece mesmo. Muitos urubus eles se juntam, porque obviamente eles se alimentam, né, do que não está mais vivo. Então, o Dr. Aldrovili Grise, ele disse com muita, mas muita mesmo, muita força nas suas palavras que para Sofia não teria urubus. Por quê? Quem fez o que fez com Sofia, que seria Tiago, porque Tiago já era um foragido, ele enfatizava isso o tempo todo, foragido. E foi assim que foi colocado no meu canal e em todos os outros canais. Afinal de contas, todo mundo queria a mesma coisa, encontrar Sofia. E aí o que ele faz? Ele diz que caso o Tiago, quando, né, o advogado chega e fala que o Tiago tinha saído de casa, tinha dito que ia fazer alguma coisa contra ele e tudo mais, vocês sabem que tem palavras aqui que eu não vou poder falar, então eu conto com a compreensão de vocês. O que que acontece? A polícia vira e fala o seguinte: não tem nada, ele não fez nada, ele está por aí bem comendo porque não tem nenhum urubu por aqui. Se tivesse acontecido, teria urubus. Por quê? O que que ele quis dizer com isso? Teria urubus porque Tiago, segundo Aldrovili Grise, desde a primeira vez que ele fez a coletiva de imprensa, ele diz: foi Tiago e foi Tiago sozinho. Não existe crime a dois, tá? Não existe segredo a dois. Essa é a palavra exata que ele usa o tempo todo. Aliás, eu acho que eu vou colocar esse nome agora no caso da Sofia. As pessoas não se guardam segredo. Tudo bem, essa é uma visão dele. E do mesmo jeito que ele tem a convicção de dizer que não se guarda segredo a dois, então Tiago fez sozinho, isso foi feito só pelas mãos de Tiago ou já se saberia alguma coisa, eu posso dizer também que não existe uma afirmação que uma pessoa não está viva se não existe nenhum vestígio, nada, absolutamente nada que prove que ela não está viva. E agora é que nós vamos chegar no ponto nevrálgico dessa situação toda. E eu preciso que vocês me ajudem a pensar de forma racional, porque todo mundo que questiona, isso está sendo, assim, muito falado. Todo mundo que está questionando, todo mundo que está falando qualquer coisa contra essa entrevista coletiva está sendo, assim, muito, mas muito criticado. E sinto muito, mas não vai passar não, tá? Não vai passar porque sabíamos que isso podia ser algo grande. Eu tô falando para vocês desde o começo, isso pode ser algo grande. Vocês lembram do condomínio que eu falei para vocês? Até hoje não foi feito buscas nesse lugar. Quando alguém foi perguntar, isso já foi falado na primeira coletiva, e eu tô falando isso desde o começo. Cadê? Cadê? Ninguém foi lá, ninguém foi ver se tem câmera, ninguém foi ver se tem nada. Um condomínio, o condomínio que o Tiago trabalhava, gente, era um condomínio que tinha ele ponto. Tinha como você parar ali um helicóptero, ir embora, sair fora. Você tá perto ali, ó, de uma fronteira. Eu acho que isso não é impossível nem para uma pessoa pobre, que dirá para uma pessoa rica. E tem mais. As coisas que esse delegado falou não tem sentido em absolutamente nada. E aí o que acontece? Como não tem sentido, ele tenta colocar um objeto como sendo o veículo que leva ali a Sofia, só que ele não quer desmerecer a perícia da polícia. Então aí ele diz que não tem como. Não tem como ter sido o carro, porque afinal de contas a perícia foi muito boa. Mas ao mesmo tempo, como ele ia fazer esse percurso com ela no colo? Extremamente difícil. Então desculpa. Mas assim, não dá para engolir e a gente vai entender aqui ponto a ponto, tá? Só peço para vocês que tenham um pouco de paciência, porque assim, primeiro que uma entrevista coletiva, normalmente nesse ponto, tá? No ponto em que foi colocado ali, eu acho que deveria ter tido menos euforia para falar do fato em si, né? Do que tinha acontecido, do encontro do Tiago e focado numa cronologia, como sempre acontece. Vou pegar aí outros casos aí de repercussão que vocês assistiram, provavelmente viram algum pedacinho de coletiva, que começa assim: fulano acordou tal hora, almoçou com a família, depois tomou café, sei lá, com a família, falou-se muito da roupa, né? Falou muito saiu de laço, saiu de roupa. Sofia não tem cronologia, já começa por aí, eu acho isso extremamente estranho. O que Sofia fez? Que hora Sofia acordou? Que hora Sofia saiu para brincar? Que hora Sofia voltou? Sofia voltou para almoçar? Ninguém pergunta isso. Como que era o ambiente familiar da Sofia? Ninguém pergunta isso. E aí o que acontece? Temos a seguinte informação logo de cara.
Vamos respeitar a família. Vamos respeitar a família tanto do Tiago como a família da Sofia. A pessoa encontrada é Tiago, está confirmado. Tudo bem. Está confirmado como? Exame do papiloscopista, exame da digital. Quem não sabe o que é um papiloscopista, é um moço lá da delegacia que tira a digital das pessoas. São pessoas incríveis que fazem trabalhos dificílimos de fazer. Pessoas que inclusive são muito úteis em situações, por exemplo, como eu contei para vocês ali que aconteceu em Fukushima, em vários lugares que às vezes você precisa ficar muito tempo ali tirando digitais de muitas pessoas, ou também em outras situações onde se encontram muitas e você precisa agilizar o máximo possível, dar mais humanidade para uma quantidade grande de pessoas. São pessoas realmente que fazem um trabalho ali incrível. E eu não estou desmerecendo de forma alguma o papiloscopista, ele fez o trabalho dele e eu vou dizer por que eu sei disso. Eu assisti uma entrevista com o papiloscopista. O papiloscopista disse o seguinte: a pessoa que foi encontrada na quinta-feira, ela estava no estado de mumificação devido ali ao clima, né? O que é o estado de mumificação? Lembra quando a gente fala muito do México, aquelas histórias das montanhas do México, e que eu falo para vocês que lá eles têm uma cultura muito incrível em relação a tudo, né? Tudo é diferente, cada canto ali que você vai tem uma cultura diferente, uma cultura ali com pessoas que não estão vivas que é muito diferente de vários outros lugares do mundo. E uma delas, que eu já cheguei a conversar com vocês, é sobre colocar as pessoas na montanha e esperar um tempo, né? Isso é uma coisa muito antiga já deles mesmo, dos antigos mesmo, dos nativos do local, os originários mesmo, e eles deixam lá, porque o próprio clima seco e quente faz com que aquela pessoa mumifique. Depois, esse respeito que existe no México com eles faz o seguinte: a família recolhe aquela pessoa depois do período e leva para casa. Fica numa situação onde não exala cheiro, não tem nada, tanto que eles limpam, eles arrumam, eles colocam joia, eles colocam roupa, eles trocam de roupa. Eles colocam a pessoa em mumificação para comer na mesa, para participar de aniversários, para participar de datas comemorativas. Pesquisem isso, isso acontece no México. E por que eu estou falando isso? Porque quando ele foi encontrado em estado de mumificação, as pessoas sentiram o cheiro que era insuportável. Joyce, mas como é que você pode dizer que o cheiro é insuportável? Porque antes de acontecer a coletiva de imprensa, quem pisou no local onde tudo aconteceu, onde essa pessoa foi encontrada, foi o Lima, da TV Arapuã. O Lima foi até o local, conversou com as pessoas que encontraram, onde foi contada a seguinte história, tá? E agora não tem mais, mas foi a pessoa errada. Não, ele foi até o local, ele pisou, ele encontrou, nós vimos. É possível ver. Se vocês quiserem, vocês pesquisam e conseguem assistir o mesmo vídeo que eu assisti. Ele foi até o local, ele andou bastante, só que o local que ele estava era 3 quilômetros da casa da Sofia. Vocês acham que se uma pessoa tá na mata, nessas condições, tá? Desde o início e passa por todo um sistema ali de calor e tudo mais, isso é um cheiro que fica assim, despercebido? E aí eu trago aquela fala da Audroville Grise. Aonde estavam os urubus que não mostraram onde estava esse corpo? Afinal de contas, não estava tão longe, era possível ver isso aí. Mas, afinal de contas, não conseguiram encontrar. Tudo bem, os trabalhadores então foram para a fazenda arrumar uma cerca. E quando eles arrumam uma cerca, tem ali uma pessoa ali, parada, sentada, tá? Sentada, gente. Sentado em quê? Apoiado em quê? Em nada. Nada. Tinha um galho que eu juro para vocês parecia como se fosse uma coisa assim um pouquinho mais forte, com cipó, que tinha um pedaço de pano, pelo que deu para perceber ali, porque ainda estava lá, e agora nós vamos chegar nesse ponto, porque ainda estava lá, um cipó, onde o Lima viu o cipó, o Lima pisou no lugar e o Lima disse: o cheiro é muito forte, o cheiro é insuportável, sendo que o corpo estava em estado de mumificação. Isso é uma coisa muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. Logo, o que acontece? O Lima é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito respeitada, as pessoas tratam ele muito bem. Só que ele também não é bobo, ele foi conversando com as pessoas e foi olhando ao redor. Ele encontrou uma cama feita de palha. Essa cama feita de palha para quê? Uma cama feita de palha para ele deitar? Para o Tiago deitar? Se o Tiago poderia ter atravessado a fronteira e ido embora? Se essa era a ideia, deitar, ele estava deitado ali fazendo o quê? Deitado, não comeu, não bebeu, encontrou uma garrafa de pinga
encontraram ali uma garrafa de pinga e encontraram, pasmem, uma costela. Tinha uma costela. Lima encontrou a costela. Lima olhou, né, que é praticamente ali a pessoa que está 24 horas no caso da Sofia, na TV Arapuã. Ele simplesmente perguntou pro moço que estava lá, né, para um dos trabalhadores da fazenda, isso aqui é uma costela? E o trabalhador falou, não sei. Ele estava com uma ferramenta, ele falou, então dá com a ferramenta aí pra gente ver se é uma costela. E era enorme. Não era uma costela de animal, era uma costela humana, segundo o que eles falaram ali. Depois tem mais, tá? Não para por aí. O próprio Lima encontrou a garrafa. O Lima encontrou a garrafa de pinga, e guardem essas informações porque elas são importantes. Encontrou a garrafa de pinga, encontrou uma cueca, encontrou pedaços ali que poderiam ser de um short ou poderia ser de uma camiseta, e também eles contaram que tinha um chinelo branco e preto discreto. Foi isso que os trabalhadores disseram ali que encontraram. Ele estava mesmo amarrado em algum lugar, porque eu não acredito que os trabalhadores mentiram, isso eu não acredito mesmo, e um deles disse que realmente quando eles encontraram ele estaria amarrado. A descrição que ele deu foi a seguinte, eu vou ler porque eu não quero nenhuma palavra distorcida. Corda e cadarço de bermuda. O que ele quis dizer com cadarço de bermuda? Sabe short quando tem aqueles cordõezinhos do short, aquele cordão de nylon? Exatamente, era aquilo. Logo ele disse que tinha uma corda e tinha ali um cordão de short, tinha um cordão de nylon. Era isso que estava segurando então Tiago aqui, porque Tiago estava sentado, então não precisava de muita coisa segurar. O que tinha ali, alguma coisa mostrando que parecia ser uma amarração, parecia um tecido e era um cipó. Depois eu vou deixar os links aqui para vocês assistirem, tá? Eu vou deixar porque eu gosto disso, eu gosto de mostrar. Então assim, existe uma forma de você assistir as coisas e você não necessariamente engolir o que está sendo dito. Você assiste, olha e tira ali também a informação que você está pensando. Quem está no local está pensando. O Lima pensou. O que ele pensou de verdade a gente não sabe. Mas o Lima pensou. Então, quem assiste a cena também pode pensar. Então, você vai lá, pode assistir a cena e vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eles falam que o local era um local de mata, as pessoas imaginam florestas. Tudo bem, realmente, tinha muito mato. Só que era mato, arbusto. Não tinha nada que pudesse suportar o peso de um Tiago. Tiago era um cara pesado. Tiago era um cara pesado. A gente viu ali as imagens que ele passou pelas câmeras de segurança ali. Ele não era um cara magrinho. Não, gente, ele era um cara pesado. Não era qualquer árvore que suportaria o corpo dele. E aí as coisas começam a ficar um pouco conflitantes. Por quê? Correm, né? Porque eles se assustam com a situação. No começo até pensaram que podia ser Sofia, isso aí foi ventilado, mas rapidamente isso aí foi desmentido. Não que desmentido é força, tá? De expressão, não que alguém tenha mentido, mas é que a pessoa também tá ali, né? Não vai ficar olhando tanto, chama a polícia mesmo, avisam o dono da fazenda e o dono da fazenda chama a polícia. Chegam até o local, aí eu acredito que foram bombeiros, eles também não explicaram muito bem ali quem acabou retirando, né? Enfim, o tal Tiago de lá, porque até então ninguém sabia quem era, tira a pessoa de lá e leva para fazer os exames, leva para saber o que aconteceu. Só que assim, ninguém tirou absolutamente nada que estava lá, porque tinha a cueca, o Lima viu, o Lima filmou, a TV Arapuã filmou, a TV Arapuã filmou a cueca, a TV Arapuã filmou ali a garrafa, a TV Arapuã filmou a cama de galho, a TV Arapuã filmou também a costela, e aí é que a gente percebe que a TV Arapuã filmou também o local onde tinha um pedaço de alguma coisa amarrado. Poderia ser um tecido ali, um tecido que já estava velho, até pela ação do tempo mesmo, só que foi filmado pelo Lima. Então assim, se a TV Arapuã vai chegar e ela vai falar, ah não, é isso aqui, a gente não sabe. Eu não sei como eles trabalham, eu não sei como funcionam as coisas, quem é que faz ali o que pode ou não falar. Só que o que a gente tá vendo é você que tá vendo, eu tô vendo. Então assim, não precisa ser dito muita coisa. Não tinha uma fita isolando aquele local. E por que eu tô dizendo isso? A partir do momento que se encontra esse homem e tão rapidamente já dizem que é o Tiago, já deviam estar procurando a Sofia naquele local. Procurando. Eles não estavam tão sedentos de encontrar a Sofia a ponto, porque isso foi dito na coletiva, que eles não dormem. Claro, eu sei que isso é de um sentido figurado, mas se é um desespero tão grande encontrar a Sofia, por que já não começaram principalmente
levantando aquele mato para olhar embaixo, porque ele não deitou naquilo ali. Quem disse que aquilo era uma cama? Para quem estava olhando, podia ser uma cama. A gente não sabe por que aquilo foi feito. A gente nem pode saber se ele realmente perdeu a vida ali. Se aquela pessoa perdeu a vida ali, ou se aquela pessoa foi colocada lá para ser encontrada. Porque eu acho extremamente, mas extremamente estranho ele ser colocado exatamente num local onde dificilmente as pessoas vão lá fazer um conserto de cerca, onde as pessoas que trabalham no local dizem que é difícil eles irem para aquele lugar, porque é um pouco mais afastado da fazenda, e eles encontrarem assim, gente, totalmente aberto, no aberto, campo aberto. Não tinha uma árvore próxima, não tinha nada. Eles cortaram a árvore e levaram a árvore também? Levaram a árvore para perícia, mas deixaram a costela, deixaram a cueca, deixaram a garrafa. E por que eu tô falando da garrafa? Primeiro que garrafa deixa DNA. Se a pessoa colocou a boca, pode ter ali algum vestígio de alguma coisa, até mesmo um vestígio de veneno, porque ele poderia ter se envenenado, ele poderia ter tomado veneno. Na minha opinião, eu acho que parece ali mais até uma coisa que é mais a cara dele do que de repente fazer uma coisa aí tão hercúlea. O que o delegado explica em relação a isso? Qual é a posição do delegado? O delegado diz o seguinte, que ele, na verdade, perdeu a vida, não, ele tirou a vida. E ele fez isso com o método de enforcamento. E aí eu falei, tá bom, enforcamento, vou esperar aqui, vou ver o que ele vai explicar. Afinal de contas, o que a gente mais vê aqui é enforcamento de pessoas sentadas, né? E aí, quando a gente fez aquele vídeo, vocês sabem que uma vez que vocês me apontam alguma coisa, eu vou pesquisar. E eu pesquisei. E eu li. Mas eu li tanto sobre aquele osso hioide do Epstein. Vocês lembram do Epstein? Que eu falei, gente, mas isso aqui é bizarro, hein? Uma pessoa acabar fazendo isso sentado, isso é possível? E eu ainda cheguei a falar, eu acredito que isso aqui não é possível não, isso aqui é armado. É armado. E aí, de tanto falarem pra mim, não é possível. É possível, é possível, é possível. Dá-lhe a pesquisar. Dá-lhe a pesquisar. Realmente, é possível. É possível. E aí no outro vídeo ainda comentei, pior é que é possível mesmo. É raro, é difícil, mas é possível. E aí o que acontece? O próprio delegado, Aldroville Grise, diz o seguinte, que o corpo foi encontrado, era ele, tinham certeza que era ele, já tinham feito exames, testes e liberado, inclusive, para que acontecesse o enterro. Enterro esse que foi uma tremenda de uma bagunça, porque a família estava lá, as pessoas se revoltaram, precisaram de 8 viaturas, isso também foi televisionado pela TV Arapuã, então não adianta negar, porque em algum momento isso foi negado, que não teve confusão nenhuma no enterro do Thiago, teve sim, a TV Arapuã mostrou, tiveram 8, tá? 8 viaturas, então eu acho que isso já é um pouco aí incomum e quase que não se realiza, enfim, não vai até o fim, porque as pessoas ficaram revoltadas, teve xingamento, pessoas ali se exaltaram, estava a esposa, estava a filha, estava o irmão dele também, então são coisas que a gente vai percebendo que, assim, a família não está convencida disso. A família não se convence que ele fez algo com Sofia. Joyce, aonde você quer chegar? Você quer chegar que o Thiago não fez isso? Não. Eu tô mostrando pra vocês que, assim, às vezes a oportunidade certa chegou para encerrar esse caso. Porque veja só, esse caso não seria encerrado tão cedo. Eu já falei pra vocês, todo mundo sabe, e quem mora lá sabe mais ainda. Cansei de receber os comentários falando do coronelismo, falando de como acontece ali as relações entre as pessoas, principalmente homens mais velhos, com dinheiro e garotas mais jovens. Como isso tudo acontece na região? Recebi muitas mensagens em relação a isso. Muitas, eu disse assim, a gente até coloca, as pessoas gostam de falar, mas quando é demais, a gente para, né, e começa a juntar isso aí tudo. Então a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo e pesquisa sobre os locais. E aí a gente descobre que o local onde o Thiago trabalhava não era apenas um condomínio, um dos condomínios de luxo, mas sim o mais luxuoso do local, com atores globais morando lá, atores globais com ficha bem suja em relação a crianças, aí presas e depois desapareceram, moram nesse condomínio aí, tá? Então assim, tem pessoas aí que moram nesse condomínio e aí você para e você pensa assim, tá? Então, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por ter essas pessoas, esse lugar não foi investigado. E eu estou falando desde o começo. O que eles fizeram? Uma salada mista. Pegaram vários livros, porque no começo, aquilo ali, todo mundo jurava de pé junto, mas de pé junto. Tiveram canais aí que fizeram, nossa, um exercício, assim, hercúleo para segurar a audiência, dizendo que tinha sido a filha dele.
junto até, dando a entender até que tinham mais pessoas envolvidas, mas todas ali jovens. E ele teria fugido depois para não sei aonde. Gente, loucura, tá? Isso é loucura. Não foi a garota. E outra coisa, para a garota fazer isso, ela fez dentro de casa. E o pai dela estava dentro de casa. Agora, para um homem grande arrastar, sem fazer barulho, uma pessoa daquele tamanho, é muito mais fácil. Na minha opinião, é muito mais lógico. Passando essa fase, tá? E isso, assim, eu falo principalmente com a Paraíba, porque eu acho que a Paraíba, nós aqui temos uma ideia. A Paraíba sabe. O que é uma coisa muito diferente. A Paraíba sabe. Estão achando que a Paraíba é boba. E a Paraíba não é boba. A maior parte dos comentários, os comentários mais certeiros, os comentários que sempre diziam ele vai aparecer assim, assim, assim para isso ser encerrado, é da Paraíba. Eles sabem o que eles estão falando. Então a gente tem uma ideia do que eu tô tendo uma ideia pela coletiva de imprensa, pelos materiais que a gente vai assistindo. Agora, quem mora lá sabe o que acontece. Sabe o que acontece. Sabe que existe muitas vezes sim comercialização. Quantos documentários a gente trouxe aqui que vocês assistiram Bandidos na TV? Lembra o que aquele moço da ONG dizia em relação àquela organização e tudo mais? Sobre os pais, mãe, pai, familiares que faziam a comercialização. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que foi o que aconteceu com a Sofia, mas existem pessoas aí que podem sim estar pagando para receber esse tipo de serviço. Ah, mas você está acusando? De jeito nenhum. Só que a partir do momento que alguém disser assim, mas foi investigado isso aí sim, a gente olhou, a gente verificou, a gente pegou câmera de segurança para saber se nenhum helicóptero saiu com ninguém lá de dentro. A gente verificou se tinha helicóptero no local naquela hora. Não é possível que na frente da casa do Thiago, na rua do Thiago, tenha uma câmera e nesse local não tenha câmera filmando tudo e mantendo essas gravações. Mas eu duvido mesmo. Então aí a gente se pergunta, puxaram essas câmeras? Porque agora eu vou trazer uma informação para vocês e aí vai ser extremamente importante. Vocês vão entender do que eu tô falando. O que eu tô falando, o populismo onde morou dentro dessa coletiva de imprensa é realmente revoltante. O delegado diz, ele pegou outra estrada, ele foi com o carro, ele já fez coisas que ele não estava acostumado, porque a menina some no dia 4 e no dia, já no dia 4, ele já sai de lá, a partir do momento que a gente já estava procurando, estava fazendo pesquisas, ele disse que no celular do Thiago era grande revelação. No celular do Thiago tinham buscas pelo que acontecia com uma pessoa no pós, Quanto tempo demorava para começar a ter cheiro, esse tipo de coisa. Até chegar num termo chamado saponificação, quando a pessoa fica semelhante a um sapo. E aí, isso aí já é falado há bastante tempo, que ele chegou atrasado. Isso aí todo mundo sabe. E eu acredito que vocês são muito espertos. Se vocês pegarem o último vídeo, eu tô falando lá. Por que não faz esse caminho contrário? A gente fala no carinho, a gente fala no amor, sabe? Só que aí, depois de 2 meses, aí também já é um pouco demais, Porque assim, quando ele vai lá e cita, aquele dia, Thiago pegou uma estrada, onde a estrada estava lamacenta, Thiago estava num carro que não comportava aquele tipo de estrada, Thiago chegou atrasado, tudo bem, tudo isso a gente já sabia. E o que todo mundo pedia, o que as pessoas apontavam, o que já estava sendo apontado pelas pessoas na primeira coletiva? Olhem a estrada, ao redor da estrada, dentro do hotel. E aí quando ele percebe que ele já tinha falado isso e que ele percebe que as pessoas vão falar, mas escuta aqui, mas todo mundo aqui já tinha comentado sobre isso não foi feito, ele vira e diz, e eu sei que tem que ser um lugar verificado e vamos verificar. Gente, vamos verificar agora. Isso está sendo falado desde a primeira coletiva. Em nenhum momento foi dito lá que eles estavam com problema de contingente, que eles estavam, pelo contrário, foi dito que foi um trabalho feito por muitas mãos, eles deram ali a entender que a investigação foi opulenta, tinham muitas pessoas, polícia, bombeiro, todo mundo lá. Como assim não foi feito? Não foi feito desde aquela primeira coletiva de imprensa, ninguém fez esse trajeto. Ninguém pegou uma câmera de segurança do hotel, porque eles não chegaram, do condomínio, porque eles não falaram em nenhum momento que verificaram as câmeras do hotel e que não tinha absolutamente nada. O que acontece? Eles disseram, como eu já tinha dito da outra vez, tá? Todo outro vídeo eu não vou repetir, pode voltar lá, gente, porque vai dar certinho aqui, tá? Como eu comecei aqui. Thiago fez esse caminho. Thiago fez o caminho, realmente isso aí a gente já sabia. Só que a polícia tem a seguinte convicção. Thiago colocou o carro
tá? O carro de ré, isso foi uma coisa que eles afirmam ali desde o começo, que o Thiago não tinha esse costume, o Thiago colocou o carro de ré naquele dia, tudo para sair com o carro 17 minutos depois. Vocês lembram do último vídeo, isso aí, nem vou parar para me repetir aqui que tem muita coisa. Tudo bem. Realmente é uma coisa extremamente estranha, é por isso que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que não aconteceu nada. Só que assim, para não descredibilizar e dizer que você pode ter falhado o malabarismo que a pessoa faz. Veja só. Ele disse depois disso, né, que isso era muito estranho e que provavelmente ali ele colocou Sofia, porque Sofia, enfim, tudo aconteceu dentro da casa porque tinha sido ele. Só que ao mesmo tempo foi feita a perícia na casa e foi a polícia que fez a perícia na casa e nada dela foi encontrada na casa. Então, só podia ali se pensar que ela saiu de lá viva. Ela pode ter saído desacordada, ela pode ter saído de vários motivos, mas ela deve ter saído viva. Ou então foi de uma forma ali que não deixou nenhum vestígio, não deixou nenhum rastro. Só que aí a gente pega ali a própria frase do delegado que não tem sentido. Ele disse que o carro do Thiago não tinha nada, nenhum vestígio de Sofia, viva ou não. Não tinha nada. O carro foi periciado, muito bem periciado. Mas logo em seguida ele diz que Thiago provavelmente colocou Sofia no carro. Veja só, colocou Sofia no carro, fez esse caminho e tem duas opções ali. Ou ele colocou ela no local provisório no meio do caminho, foi trabalhar, ou então ele levou ela até o trabalho, dentro do carro ainda, e ficou aguardando ali o momento de sair para poder então terminar e acabar ocultando. Ok. Como ele pode ter feito isso sem o carro? Porque logo em seguida ele diz, o que também é muito difícil, porque na perícia do carro não aponta nada. Meu Deus, ou foi com o carro e a perícia pode ter uma falha, ou não foi com o carro. Você precisa se decidir. E aí eu me pergunto, tá, se ele colocou o carro, né, no estacionamento, ok, ele pode ter colocado o carro no estacionamento. E se ele entregou essa menina para alguém pelo caminho? Se ele marcou na estrada para entregar para alguém pelo caminho? Também não se sabe. Não se sabe. Tem uma câmera de segurança, às vezes ele chegou com a menina lá. Às vezes ele chegou com a menina lá, ele pode ter entregado para alguém lá. Ele pode ter entregado... São muitas coisas que podem ter acontecido. E a gente pode pensar tudo isso, porque a gente não tem uma resposta do que aconteceu lá. A gente não sabe se essas câmeras foram verificadas. Ele pode sim ter feito parte de alguma coisa e simplesmente foi e entregou para alguém. Alguém ali, dentro do próprio hotel. Olha só a situação que a polícia, inclusive, coloca o hotel. Porque uma vez que esse hotel não, gente, eu sempre falo hotel, mas é condomínio, me desculpem. Mas sempre que ele fala, né, sobre investigar, e a gente percebe que não foi investigado, ele acaba também colocando essas pessoas em prejuízo. Porque sempre vai ser o local onde ninguém olhou. Então sempre vai ser o possível local. Sinto muito, mas é assim que funciona. E aí o que acontece? Ele pode ter feito isso, ele pode ter entregado para alguém no próprio lugar, para que a pessoa fizesse uso, se é que vocês me entendem, e daqui a pouco vocês vão achar que o que eu tô falando é grosseria, pois vocês não têm ideia do que vem pela frente, que saiu da boca deles mesmos, dos próprios delegados, tá? E aí o que acontece? Pode ter entregado para alguém lá dentro, e durante o ato a menina... E se a menina perde a sua vida durante o ato? A gente não tá falando de uma coisa muito fácil, vocês viram o tamanho dela? E disseram para ele, ó, vai lá e dá um jeito, se vira porque eu paguei. Vocês entendem quanta coisa pode ter acontecido? Quando você olha e você tem que escutar aqui várias linhas de investigação, que várias? Explica qual que abriu e fechou. Se você está fazendo uma entrevista coletiva para dar satisfação para a população, eu acho que é uma coisa que você tem que pelo menos dizer qual foi ali o local que você viu, que você não viu, porque pelo que eu entendi, parou aonde estava e ficaram aguardando Thiago ser encontrado. E vamos pensar que eles ficaram aguardando o Thiago ser encontrado, porque eu não tô querendo problema. E aí, mais uma vez, né? Vai lá, se afirma, porque dizem não, ele sabia, ele fez isso, e começa essa afirmação. Ele fez isso, foi ele. Qual a prova? A câmera. A câmera que ele só prestou atenção, a polícia só prestou atenção, porque a repórter, a Grace Abduqueri, foi lá e mostrou aquela parte da câmera. E isso porque tudo era muito minucioso. E aí precisa de uma desculpa. E a desculpa foi: estão preparados?
porque é complexo. E aí vocês vão entender qual foi o jogo. Vocês precisam respeitar a família de Sofia, repetindo as palavras, tá? Do delegado. Agora eu não vou nem dizer qual delegado foi, se vocês quiserem vocês vão lá, assiste para vocês verem a cara de pau, porque assim, vocês não têm ideia do que aconteceu com a família da Sofia. A família foi atacada, a família foi exposta, a família foi isso, a família foi aquilo, desrespeitada. E aí começa todo o discurso. Teve muita falta de informação, nós tivemos aí muitas informações que eram erradas. Vamos respeitar a família de Sofia. Nós ficamos sabendo, por exemplo, dos casos extraconjugais da mãe da Sofia. Nós ficamos sabendo, por exemplo, dos namoricos, das coisas que aconteciam ali com as irmãs da Sofia. Tivemos também que investigar o vizinho que tinha ali problemas ali, né, com vício no alcoolismo, e aí a gente também precisou investigar porque a Sofia brincava muito com a filha desse homem. E também tivemos que investigar um parente que teve ali problemas em relação a abusos. Parentes da Sofia, tá? Que parente da Sofia? Qual era o parente? Era a mãe? Era o pai? Era uma irmã? Qual era o parente da Sofia? Não foi dito qual era o parente da Sofia que tinha problemas aí, tinha históricos de abuso. Então você veja que assim, respeitem, não fiquem expondo, não façam isso e me joga uma dessa. Por quê? Porque precisa mostrar para as pessoas que tem sim muita informação que as pessoas não sabem. Mas essas informações elas foram no começo, porque ele disse que foi isso que atrapalhou o início das investigações. Então aquilo ali era o quê? A mãe da Sofia tinha amantes, porque ele falou sobre os relacionamentos extraconjugais da mãe, falou sobre a atividade das meninas, os namoricos recorrentes das meninas, e depois ele vai dizer que chamou Thiago. Thiago foi muito chamado na delegacia. Thiago foi muito investigado, porque as pessoas dizem que ninguém investigou o Thiago. Agora vocês vão ter que se preparar, porque eu sinceramente, eu tive que ter muita. O delegado me diz o seguinte, que isso ele já tinha dito lá, na primeira coletiva de imprensa. Mas até então, você tá achando que ele já estava sendo ali, né? Enfim, já tinha sido ali no começo, no momento em que ele decide, porque ele disse que já tinha sido feito pedido de prisão. Depois ele diz totalmente o contrário numa entrevista no dia seguinte, mas no dia da primeira coletiva de imprensa ele disse que ele era foragido porque já tinha um mandado para que ele fosse preso. Coisa que não era verdade, coisa que ele disse hoje. Que depois eles tinham, porque ele precisava de decisões judiciais, porque tudo que corroborava que ele era a pessoa que tirou a vida de Sofia tinha sido dito para ele de uma maneira formal. E agora vocês vão aí, tá sentado? Vamos lá. Imaginem a cena. O delegado está sentado e de repente ele disse que chamou apenas, tá? Ele disse que a babá foi muito investigada, a babá não tem nada a ver com isso, mesmo que a babá chegou 15 minutos, 20 minutos depois que teoricamente a Sofia teria entrado, porque até essa questão de se era ou não Sofia começa a ficar uma situação estranha, porque a gente pensava ali na primeira coletiva de imprensa que tinha um grande trabalho pericial por trás e parece que o trabalho pericial foi aquele. Pelo que eu entendi, o exame pericial foi só aquele, feito no Cidade Alerta, ali pela equipe do Bart e pela Grace Abdo-Kelly, uma vez também que essa prova só existiu porque ela percebeu, isso passou batido. Aquela pessoa entrando na casa, tá? Na casa que era do Thiago, era uma pessoa até então que ninguém tinha achado que tinha entrado na casa dele, passou batido. Se ela não tivesse percebido, não se tinha nem essa informação, tá? Isso levando-se em consideração que nós vamos acreditar que realmente uma perícia melhor que aquela, né, que foi feita. Claro, eles não são peritos, eles estão tentando ali dar uma esclarecida, mas essa não é a obrigação da televisão, de nenhum veículo de televisão. Quem tem que fazer isso é a polícia, e a gente tá acreditando, porque eles falaram pro doutor Aldroville Grise, que é o advogado do Thiago, que a perícia era muito cheia de tecnologia. Então você tá achando que essa tecnologia foi utilizada. Era só pegar uma garota do mesmo tamanho e fazer andar até o portão e ver o que a câmera pega, o jeito que a câmera pega. Eu acho que é uma coisa muito rudimentar mesmo, e que daria muito mais efeito e sem sombra de dúvida se chegaria a um tamanho. Se chegaria a um padrão, como a imagem pegaria, porque a pessoa que tinha a câmera continuava no mesmo lugar, ela não se mudou. Inclusive a polícia disse que ele teria ido em vários lugares e eu até nem desacredito não.
perguntar se alguém viu alguma coisa, perguntar se a câmera de você pode ter problema com a polícia, isso tudo na coletiva de imprensa agora. Você pode ter tido problema, vai ter aí problema com a polícia porque você pode ter gravado alguma coisa, para a polícia não ficar enchendo o seu saco, você mexer com essas coisas, me deixa aí, né, resetar. Ele conta para as pessoas que ele foi a primeira pessoa do local a ter um notebook, né? Então assim, sempre com muita firula, tá, para falar, sempre criando ali um texto totalmente diferente da primeira coletiva de imprensa. Essa era o quê? Para fechar com chave de ouro? A gente também tá falando de funcionários que esperam promoções, não esqueçam disso, tá, gente? Porque isso não sai da minha cabeça, em nenhum caso. Isso gera promoção, sim. Então, desculpa, né? Uma pessoa que diz que vai continuar procurando Sofia por ética e moralidade, não, você vai procurar Sofia por sua obrigação. Ela tá desaparecida, ela é uma cidadã desse país. Ela precisa ser encontrada. E aí tem mais, tá? Detalhe. A polícia viu o Thiago naquela tarde lavando a garagem dele. Tá? Lavando a garagem e foi avisar. Foi avisar pro delegado. Olha, delegado, eu vi, tá? Eu vi o Thiago lavando a garagem. Nesse momento, ele já estava ali retirando provas. Tudo bem, não se tem nada, tinham olhado a casa dele, não tinham encontrado nada, não encontraram vestígio de nada, nenhum fio de cabelo, nada, nenhum pedaço de roupa, nada, gente, absolutamente nada. Então, fica difícil você ir lá e falar alguma coisa, mas você já pode contar que aquela pessoa ela tá eliminando vestígio de alguma coisa, já que você tem tanta certeza que foi ele quem praticou o ato. Só que para mim, a gota d'água foi dizer que ele coagiu. Aonde você está seguro hoje em dia? Você não está seguro dentro de uma delegacia? Ele afirma categoricamente que Thiago, ele foi lá e disse para a babá ficar quieta, que ele coagiu a babá dentro da delegacia, na frente dele, de outras autoridades policiais. Ele estava coagindo uma testemunha lá dentro da delegacia, tá? Não tinha alguém ali, não foi um advogado que disse, olha, reserve-se o direito de ficar calado. Foi o Thiago. Da boca do delegado saiu a palavra, o Thiago. Então, isso já era motivo mais do que suficiente, já que já se tinha uma noção e que já se tinha uma desconfiança, só precisava mesmo do papel de uma juíza que precisava de tudo por escrito e estava esperando as perícias do telefone para poder conseguir a autorização oficial para prender ele. Eu acho que esse já era um bom motivo para prender até esse papel sair. Porque normalmente é assim que acontece. A gente vê pessoas aqui sendo presas por muito menos. Aí a gente escuta o seguinte, tudo bem, falou tudo isso, né? Falou dos amantes da mãe da Sofia, falou, né, dos namorados das irmãs da Sofia. Ok, tá falando, ele é autoridade policial, não é mesmo? Ok. Agora, quando se fala, tá, não é aceito que a babá chegou na casa depois, não é aceito que a Zilda esteve na casa depois, não é aceito que a filha dele esteve na casa depois. Se ele entrou com a Sofia, a babá não viu, demorou de 15 a 20 minutos para a babá chegar, a babá não viu nada. Se ele usou o carro, ninguém viu nada, tá? Ninguém viu absolutamente nada. Faz perícia no carro, não encontra absolutamente nada. Faz perícia na casa, não encontra absolutamente nada. Mas foi com o carro e foi o Thiago. Aí diz o seguinte, mas pode ter sido difícil. Pode ter sido difícil porque a perícia foi muito bem feita no carro, foi uma perícia muito minuciosa. Ele fez o quê? Colocou nas costas e foi andando até o trabalho dele? Chamou um Uber? Não tem como. Não tem como. Isso aí é fora de cogitação. E agora nós vamos para a pior parte. A parte em que Aldrovile Grise afirma, tá, que extraoficialmente Thiago chegou na delegacia e disse o seguinte para ele: eu destruí a minha vida. E quando é dito eu destruí a minha vida, o Aldrovile disse que ele tentou usar a parte humana, a expertise. Tudo bem, tá certo. A gente só queria saber se tem uma gravação disso, né? Porque você vê uma pessoa dizendo eu destruí minha vida, nesse contexto você grava alguma coisa, porque, né, fica complicado. Não, pelo que eu entendi, não. Ele disse que, porque ele já disse que não tem como provar, foi extraoficialmente, então foi uma conversa, né? Uma conversa assim, quase uma conversa ali, vamos entender que é um desabafo. Um desabafo entre homens, não é mesmo? E aí ele pega e diz o seguinte:
destruir a minha vida. Eu vou confessar. Tiago disse isso para ele, vou confessar, mas eu não tenho o corpo. Tudo bem. E aí o que acontece? Aldrovile, segundo ele, achou que seria então, né, uma forma ali de dizer para ele, olha, mas você não está sendo procurado. Disse que tentou ali conversar com ele para conseguir uma confissão. E aí a gente pode pensar que realmente foi uma coisa muito inteligente. Inteligente se ele tivesse conseguido a confissão, ou pelo menos se ele não tivesse prendido com essa frase, com essa afirmação, ele disse, destruí a minha vida, só não tenho o corpo. Mas ele disse extraoficialmente, tudo bem, cara, põe um policial atrás dele. Ah, mas nós monitoramos ele, acontece que o local tem muita falha de sinal, você colocou o quê nele? Uma escuta, alguma coisa, que falha? Não, você põe uma pessoa, você põe um policial. Põe um policial rondando, põe um policial escondido. Se tivesse pedido para o Lima da TV Arapuã, ele tinha tomado conta, porque o Lima colocava uma cadeira na frente da delegacia e ele ficava o dia inteiro lá. Faça chuva, faça sol, ele ficava o dia todo lá. Era só pedir para o Lima. O Lima dava uma olhadinha, pronto. Sabe, eu tô falando isso aqui, mas é que tinha tanta coisa que podia ser feita, mas tanta coisa, para você chegar ao resultado de nada. Então não é você dizer, ah, depois que aconteceu, aí é fácil dizer, ah, vocês deviam. Não, gente, é uma questão que a gente tá falando de o alto escalão dos delegados, os mais experientes, isso é gente, deixar uma pessoa assim, ao léu. Aí depois, não acabou não, tá? Depois tem outra afirmação, porque afinal de contas, se Sofia sumiu, só existiria um motivo. E agora nós vamos abrir uma caixa de Pandora. Só existe um motivo. Seria alguma coisa relacionada a algo íntimo, né? Então, Tiago chegou para o próprio delegado, olha só como estava ficando assim, né? Sério, primeiro chega lá e diz, destruir minha vida, só não estou, com o corpo. Depois chega para ele e diz, olha, não fui eu, porque assim, eu estou com problemas, eu não estou conseguindo ficar em ponto de bala, porque eu estou com problema de testosterona, tá? Então eu tô com problema de testosterona, não estou conseguindo ter isso. E aí o Dr. Aldrovile senta e conversa com ele e diz para ele, não, mas existe uma diferença entre você ter ou não o ponto de bala e você sentir ali uma vontade, alguma coisa assim, e tal, e os dois teriam conversado, porque assim ele achou que ele conseguiria uma confissão. Só que ele não conseguiu uma confissão, ele conseguiu uma fuga. Logo em seguida ele disse então que eles acabaram conseguindo então o telefone, que é o tal telefone. Eu já vou pular, tá? Porque os outros, pelo que eu entendi, ainda tá na perícia. Se esse que foi aí o último que eles recolheram, saiu alguma coisa agora e ninguém falou nada dos outros, aí eu não sei. Tá? Eu não sei o que eles vão entregar, pelo que eu entendi não tinha nada. Segundo ali o que ele falou, o aparelho celular que tinha informações era o aparelho celular aquele que tinha sido encontrado na casa do sogro dele. Tudo bem. Encontram um aparelho celular na casa do sogro e lá estariam as pesquisas. As pesquisas que teriam começado então 16 horas depois do desaparecimento da Sofia. Então, segundo o raciocínio dele, tá, do delegado, ele estaria já pesquisando o que estaria acontecendo com ela, quais seriam os processos seguintes, tá? Então ele estaria fazendo essa pesquisa lá. E aí eu já pensei, lascou, porque quando falou processo de mumificação e começaram a dar detalhes, eu falei, peraí, acho que, será? Aí você começa a pesquisar. Então se pegar o meu aqui, vai ter tudo isso também, né? Eu acho que é uma coisa natural, uma coisa normal. Você vai lá, você pesquisar uma coisa, tudo bem. No contexto dele não é normal e nem é natural, tá? Só que aí também é o seguinte, tem um print? Eu não vi. Conseguiu essas informações? Cadê o papel? Cadê alguma coisa? Uma única prova, uma prova. Não mostrou nada. Desculpa, mas ninguém mais vive num tempo em que você acredita só nas palavras das pessoas, porque afinal de contas ele é um cidadão de bem. Eu não sei nem se ele é. Gente, ninguém é tão bom ou tão ruim, tá? Tem um pouco dos dois em todo mundo. Não é assim que funciona, não. E se tem uma coisa também que muita gente é movida, principalmente quando se fala de grandes desafios, chama, sabe o quê? Vaidade. Lembrando que este delegado, ele participou de casos grandes. E de repente esse é um caso que ficou muito feio. Ficou muito feio porque tinha muitos elementos aí que podia ter colocado esse cara na cadeia, pelo menos para tentar investigar, e ninguém fez nada, tá?
No próprio programa do Bate outro dia, apareceu um caso onde uma menina desapareceu e o avô da menina ficou preso 4 anos. E eles encontraram quem foi o cara que fez, enfim, o ato com a menina lá. Tirou a vida da menina, porque ele mesmo confessou. E o avô foi solto. A família é investigada normalmente até o final. Até o final. Desculpa a família da Sofia, mas seria melhor. Porque se eles estivessem sendo investigados, não abria margem. Não abria margem para ficarem pensando isso, falando aquilo. Que isso? Agora, eu que o diga, porque eles dizem assim, não, foram os relacionamentos extraconjugais da mãe, as atividades das meninas e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com o caso. Se não tem nada a ver com o caso, para que você está falando? Para poder dar ali uma paridade entre a família do Thiago e a família da Sofia, independente de qualquer coisa, existe uma diferença entre uma e outra. Uma perdeu o marido e a outra o pai. Nada é igual perder uma filha. Então eu acho que isso já é uma coisa que tem que ficar muito notório, tá? Agora, se tem mais coisas sobre a família da Sofia, desculpa, mas aí tem que ser dito. Foi dito coisas tão piores. Você teve esse nível de conversa, esse nível de intimidade de conversa com a pessoa, com o principal suspeito. E nada foi feito. Aí esse principal suspeito vai lá e vai coagir uma testemunha na sua frente, você é o delegado. Mas tudo bem, afinal de contas ele diz, esse é a forma correta. Eu já ouvi diversas coisas, mas diversas, saí perguntando mesmo, na cara dura. Meu WhatsApp aqui tá lotado. Gente, isso aí pode? Isso aí não daria para aprender? A resposta que eu escuto é, dava. Aliás, escutei coisas do tipo, na polícia daqui, por exemplo, ou dali, por exemplo, ou de acolá, por exemplo, isso nem teria chegado a esse ponto, ele já teria sido preso bem antes. Mas tudo bem, a gente entende que a polícia quis trabalhar da melhor forma possível. Só que aí a gente chega na parte em que a polícia disse que o carro foi periciado de forma perfeita, de forma correta, de forma perfeita, de forma, né, que não tinha como ela ter passado por lá. Mais uma vez eu digo, isso é impossível. Isso é impossível porque se foi ele, se ele disse praticamente, né, ele admite isso, ele levou no carro. Tem que ter alguma coisa. Ah, mas pode ter colocado num saco. Pode. Ou ela podia estar viva. Ela podia estar viva. Tá? Ela podia estar dormindo, ela podia estar desmaiada, ela podia estar viva. Ela pode ter sido entregue para outra pessoa. Por que outras coisas não são levantadas? Somente o fato de ela não estar mais viva. É a única opção. Por que não investigam esse lugar onde ele trabalhava? Eles disseram que ele saiu 1 hora antes do horário dele. Ele saiu 5 horas da manhã. E desde as 4 ele estava pesquisando aí todos os processos do corpo. Tudo bem, então aí você pensa o seguinte, esse corpo, onde ele estivesse, ele já estaria cheirando. Essa é a real. Se estava no carro, aí fica difícil não ter um líquido, não ter nada, então não estava no carro. Nem esse processo de eliminação, para você não ficar, sabe, levando as pessoas e voltando com as pessoas e confundindo as pessoas. Isso foi o que aconteceu durante a coletiva. Confusão. Tudo bem. Segue o baile, tá? E aí o que acontece? Ele diz que depois, então, que eles encontram tudo aquilo, é que eles vão avisar para a juíza, vão passar tudo ali, todas as informações para passar para o inquérito e tudo mais, para já virar um processo, entregar para o Ministério Público isso, e aí que saia, né, ali o pedido ali para que ele fosse então preso. E aí é quando realmente ele desaparece. Então, assim, é tudo muito certinho, é tudo muito, né, sincronizado. A coletiva acontece, mas ela já ia acontecer, tá? Ele sumir foi só uma consequência, assim, a esmo, tá? Então, assim, aconteceu dele sumir. Como agora? A coletiva já ia ser feita hoje. Aconteceu de aparecer essa pessoa, então, na fazenda e ser o Thiago. E agora, segundo, né, o que foi dito é o seguinte, mais coisa, tá? Se foi com o Thiago. Então, qualquer coisa que fica ali, desculpa, mas isso só Thiago poderia dizer, porque aí a gente escuta a frase, porque, claro, Deus tem que ser colocado no meio disso. Deus tem que ser colocado o tempo todo no meio disso, porque se você não acreditar na polícia, você é um ateu. E aí o que acontece? Porque o único que é onipresente é Deus. Então faz o seguinte, não tem mais serviço, não tem mais polícia, não tem mais nada, porque afinal de contas, já que não precisa de muita resposta, porque só quem é onipresente é Deus, aí fica difícil. Fica muito difícil mesmo. Sabe? Fica difícil você engolir tudo isso. Aí você diz, não ataquem a família, mas aí você vai lá e você me fala uma coisa dessa.
Então aí você tem que decidir, você tem que dar nome. Como é que você diz que um parente da Sofia, ele tem esse histórico de abuso? Só que você não fala quem é. Olha só, você coloca, querendo ou não, nas costas de todo mundo da família. Pode ser qualquer pessoa, a gente sabe que até mãe pode fazer isso. Uma mãe que também foi dito que tinha ali, né, as histórias dos relacionamentos extraconjugais. Então, assim, tudo isso foi dito, não tiveram a menor dó. Porém, quando se trata da Zilda, filha dela e também babá, a coisa é bem diferente, tá? Pessoas decentes, pessoas íntegras que só foram enganadas, porque ele era uma pessoa fria, calculista e que falava as coisas para as pessoas e as pessoas acreditavam. Então, elas estavam acreditando na palavra dele. Elas não viram nada. A babá, ela foi amplamente investigada. Como ela foi amplamente investigada? Thiago mandou ela ficar quieta lá, na delegacia, na frente de todo mundo. Quieta por quê? Se ele não devia nada pra ninguém, porque eu acredito que ela não sabia dos problemas íntimos dele. Eu acho que a babá não sabia que ele não conseguia ficar em ponto de bala, então eu acho que ele não fez nada. Não é mesmo? Ele disse pro Aldroville que ele, tinha destruído a vida dele. Tinha destruído a vida dele e que ele só não tinha, enfim, o corpo. Né? Destruir minha vida, quero confessar, disse assim, quero confessar, mas não tenho corpo. Depois desistia, não queria mais. Isso não é brincadeira, meu. É uma coisa séria. Tanto que o delegado, o Dr. Pablo, nem estava na coletiva. E eu sempre percebia que durante essa coletiva, o delegado mais constrangido era o Dr. Pablo, tá? Era o Dr. Pablo. Não sei porquê. É uma sensação que eu tinha. É uma sensação. Era o Dr. Pablo. Eu sentia que ele ficava assim um pouco... E eu via o tempo todo. Quando tinha notícia, qualquer coisa, eu via... Pablo pra lá, Pablo, é fácil identificar, porque o cabelo dele é comprido. Tudo quanto era hora que passava na televisão, esse homem tava chegando de viatura pra cá, de viatura pra lá, viatura pra lá, viatura pra cá. Mas ele não tava nessa última coletiva. Segundo o que foi dito, as filhas, da dona Socorro, as mais velhas, frequentavam a casa dos pais do Thiago. E eu acredito que Sofia também. Então, elas frequentavam a casa. E que os assuntos eram assuntos que aconteciam muito ali, como por exemplo no interior da Paraíba, que são assuntos que são muito tristes em relação à mulher, mas que é falado muito sobre a sua maturação, né? A maturação para a vida, né? A maturação para a vida íntima. Então as pessoas falavam assim que Sofia já estava chegando no ponto, está chegando no ponto. Mas de onde sai uma observação dessa? Quem disse isso? Você não joga uma coisa dessa assim. Gente, quem foi a pessoa que bateu e disse, olha, fica de olho, Sofia tá chegando no ponto. E diz, vocês sabem como é que essas conversas? Não, eu não sei. Eu não sei mesmo. Maturação no ponto, gente, olha a idade. E isso foi dito aonde? Na casa do pai do Thiago? Que essas conversas aconteciam, então isso que foi fazendo com que o Thiago olhasse diferente para Sofia, porque para ele foi alguma coisa relacionada à intimidade. Ele não pode afirmar, mas ele acredita que é, porque senão o Thiago não teria ido com aquele assunto da questão da testosterona e do ponto de bala. E olha que eu tô sendo generosa aqui com as palavras. Então tinha, né, essa coisa, e o tempo todo ele chamava de mulher menina. Não, a palavra não é mulher menina. E aí dizer que esse era o assunto que circulava entre várias pessoas, entre eles, entre lares, o que é isso? Aí falavam isso da Sofia, falavam isso das irmãs dela, falavam isso da mãe dela, falavam dos parentes, falavam do vizinho, e aí? E aí o Thiago fazia isso, mas também você vai lá, você pega todas as coisas dele, você vai lá, você diz que ele era um expert em informática e tal, você imagina? Uma pessoa que tem uma coisa dessa, ela tem material, não é assim, simplesmente um dia ela acorda e ela quer fazer isso, não. A gente sabe que não funciona desse jeito, ele tinha que ter alguma coisa nesses telefones, nesses computadores, cara, nem que fosse aí um materialzinho, isso aí não é uma coisa que, sabe, que acontece assim, é muito difícil. E aí, de repente, a única coisa que se encontra é isso, é falando sobre isso. E ele disse também, Aldroville Grise, que teria uma pesquisa sobre ele. Ele teria pesquisado sobre
os casos que ele trabalhou, se ele era um bom delegado e também outros casos, casos que ele trabalhou, casos onde envolviam, né, o ato e depois ocultação e essa coisa toda, e sempre envolvendo um ato íntimo. Isso foi o que levou ele a pensar que houve alguma coisa ali íntima antes, enfim, da ocultação. Eu acho que eu não consigo ser mais explícita sem ser derrubada. Isso fora, né, a quantidade de pessoas que estão tentando derrubar quem tá trazendo notícias sobre esse assunto. Então vocês me desculpem, mas isso tá geral, tá? Tá geral. Eu tô vendo isso acontecer nos programas de TV, então tá lá com coisa pra você, se você é mais 18. Então se tiver aparecendo pra vocês aí o mais 18, vocês coloquem aqui embaixo pra mim nos comentários, porque é um bom indicativo de que é pra essa história não ficar aparecendo. E esses links eu vou deixar pra vocês. Não vão deixar vocês assistirem, vão dar um jeito de derrubar isso aí. Eu já baixei tudo. Mas vão dar um jeito de derrubar pra vocês saberem que cada coisa que eu tô falando eu tenho sentido de estar falando. Assim que tiver mais notícias sobre esse assunto, eu trago, mas aí eu trago de uma outra forma, eu trago de uma forma menor, de uma forma extra, menos é claro que tenha uma nova coletiva de imprensa. Aí, né, já vai ficar um pouco diferente. Em relação aos links mencionados, vocês sabem onde vocês vão encontrar, @JoyceRodriguesOficial, eu vou colocar em Stories. Então eu vou deixar uma foto lá da cena e é só vocês clicarem que vocês assistem, porque assim não tenho nenhum tipo de problema aqui por deixar, tá, aqui no vídeo. E tá tudo lá pra vocês, e o meu eu já garanti aqui. É um material que me interessa, é melhor prevenir do que depois ficar sem o material. Então eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu agradeço demais vocês, demais mesmo. Olha, eu vou dizer pra vocês, meu coração hoje, ele tá doendo. Ele tá doendo desde ontem e eu tô pra fazer esse vídeo e foi difícil. Foi difícil fazer esse vídeo, foi difícil assistir essa coletiva, foi difícil assistir essa junto com a primeira. Depois eu voltei, eu assisti a primeira, eu voltei a assistir essa. Eu falei, como é que pode, gente, ter sido... Aí o mesmo grupo é difícil. E aí você começa a ver as pessoas que estão indo no local, você vê essas pessoas aí, esses jornalistas, sabe? E você, olha, você fala, não é possível. Não é possível que a gente ouviu o que ouviu. Se tá aqui, sabe? Como isso? Aonde? Que árvore? Que árvore suporta uma pessoa nesse peso? O homem tava sentado, gente. Sentado e não tinha, assim, absolutamente nada que pudesse sustentar o peso dele. E aí você começa a ouvir esses absurdos, você fala, não é possível. Eu espero realmente olha, eu preciso ter fé nessa hora de saber que vai ter alguma coisa para ser entregue, que vai ter uma perícia que diga foi ele, ó, foi assim, a menina foi encontrada, aconteceu sim alguma coisa com a menina, porque senão a gente perde a fé na humanidade. Fica difícil, e ao mesmo tempo, querendo ou não, velado ou não, por mais que tenha sido ali toda hora dito, Sofia é a vítima, a família está sofrendo, mas não pouparam de falar nada a respeito da moral da família da Sofia. Mas em relação à família do Thiago, nada. Foi feito com apenas 2 mãos, as 2 mãos do Thiago. O restante, todo mundo é limpo, totalmente limpo. E depois diz que as conversas e os, enfim, churrascos e encontros aconteciam na casa de familiares e falavam sobre a maturação da menina, ou melhor, da mulher menina, né? Porque assim que Sofia foi tratada, a mulher menina. É brincadeira, né não? Complicado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui porque, né, já ficou muito grande isso aqui. E caso tenha mais alguma coisa, me marquem lá nos stories, caso tenha alguma notícia aí que vocês fiquem sabendo. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e nos encontramos na sexta. Fui.